Unidos, iniciado nos anos 60 e com repercussão na atualidade. Nesse período, relata o autor, o Partido Republicano passou a apresentar-se como defensor do povo humilde da América profunda, que se orgulhava de sua capacidade de iniciativa, acreditava em Deus, rejeitava o intelectualismo e a intromissão do Estado na economia e na questão social. O movimento qualificava a esquerda representada por uma caricatura, uma minoria snob, arruaceira, que usa piercing, defende o aborto e o casamento homossexual. A direita religiosa foi crescendo e acabou se identificando com o movimento político ultraconservador que veio a público nas eleições de 2008, a partir da candidatura de Obama. Nessa eleição presidencial, na chapa republicana figurava como vice-presidente a governadora Sarah Palin, do Alasca, que fez uma campanha onde demonstrava a radicalização no campo da direita. As encenações da nossa Janaína no Congresso me lembra muito Sarah. Em 2010, ano das eleições para governo, para governadores, o lado ultraconservador da sociedade norte-americana mostrou seus músculos. Em 8 de 2 de 2010, um movimento denominado Tea Party, composto por setores inconformados com a presença de Obama na Casa Branca, realizou sua convenção nacional em Nashville, Tennessee. A oradora Sarah Palin foi aplaudida de pé após seu discurso, no qual defendia o neoliberalismo, neoconservadorismo, manifestou-se contra as políticas sociais distributivistas e terminou afirmando que o país deveria retomar o papel imperial e também se referiu à guerra contra o terror, que para vencê-la precisava de um comandante-chefe e não um professor universitário, Obama. Então, eu estou fazendo esse exemplo dos Estados Unidos para a gente se conformar um pouco com o que nós estamos vivendo aqui, né? Então, não somos só nós que estamos na pior. O irmão do Norte também. Na América Latina, as perspectivas. Nos dias atuais, essa direita ultraconservadora, laica ou de caráter religioso, não se restringe aos Estados Unidos. Outras vertentes de movimentos antidemocráticos, caracterizados por forte intolerância, vêm ganhando espaço em outras partes do mundo. Na França, o movimento neofascista, liderado por Marine Le Pen, vem ganhando cada vez mais adeptos a partir dos atentados terroristas. Na Áustria, o Partido da Liberdade Austríaca se orienta por uma ideologia conservadora nacionalista considerada de extrema direita. Atualmente representa a terceira força política do país. Na Alemanha, manifestações da sociedade civil se misturam com as mensagens de ódio produzidas por grupos neonazistas que se aproveitam da situação crítica dos imigrantes para espalhar mensagens racistas e islamofóbicas. Nas cidades pequenas, a onda de racismo é preocupante. Ataques em albergues de refugiados são comuns e muitos deles acabam sendo incendiados. O crescimento da extrema-direita na Europa se explica não só pela presença de imigrantes que foram
convocados no passado, ou seja, os países, né, europeus chamaram os imigrantes para fazerem os trabalhos que eles não queriam fazer, né, faxina, etc. Então, mas também devido a problemas advindos da União Europeia, que vem se agravando na medida em que as desigualdades entre as nações que compõem esse bloco. Na América Latina, as perspectivas de consolidação de governos progressistas com capacidade de pôr em prática políticas econômicas distributivas, que nós achamos que há uma década atrás tinham possibilidade de se consolidar, se tornaram cada vez mais improváveis. A conjuntura nacional, né? Os espetáculos, então, para que serve a história, né? Compreender esse mundo, e aqui no Brasil, idem. Os espetáculos trágicos e deprimentes que ocorreram nos palcos do Congresso Nacional nos últimos dias causaram perplexidade até mesmo entre nós historiadores que conhecemos nosso passado, mas nem tão sempre glorioso. Minha geração, que viveu a ditadura, lutou pela redemocratização do país e festejou a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, não podia acreditar que um golpe contra um governo eleito ainda pudesse acontecer no Brasil. Foi deprimente constatar que o fantasma dos coronéis e suas práticas hediondas da República Velha, que considerávamos morta e enterrada, continuam vivas ou ressuscitaram. Esquecemos que nossa história de longa e média duração poderiam nos alertar para a continuidade de aspectos negativos do passado que gostaríamos de considerar superados. Mas, neste momento de crise, nos demos conta de que a abolição da escravidão não significou o fim do racismo e que as novas repúblicas, 1930, 46, 85, 1985, não representaram o fim do clientelismo, o domínio dos coronéis na política brasileira, e que também a tradição golpista não foi exterminada da cultura política predominante no país. Facilmente apagamos de nossa memória que a República teve início no Brasil a partir de um golpe militar e que a nova República de 1930 também foi logo exterminada pelo golpe de 1937, que instaurou uma ditadura, derrubada por um golpe de 1945. A nova República, iniciada em 46, teve saúde frágil. Tentativas de golpes ocorreram durante o governo Vargas, eleito presidente em 1950 e obrigado a renunciar em 1954. Suicidou-se porque o golpe exigia a sua renúncia. Outras tentativas foram feitas para impedir a posse de Juscelino Kubitschek Jango Goulart em 55 e a posse de Jango em 1960, após a renúncia de Jânio Quadros, né? Mas como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, os golpistas tiveram um sucesso duradouro. Uma em 1964, com o início de uma ditadura de 20 anos. Né? Cabe aqui mencionar os golpes que ocorreram durante o regime militar, envolvendo civis e fardados. Isso a gente não sabe muito bem, né? Porque não era para saber.
Também não posso deixar de registrar o golpe contra as diretas já, que ocorreu com apoio de setores políticos que participaram da Frente Ampla pela Redemocratização. Se tivéssemos nos dedicado mais à análise desses momentos, não teríamos acreditado que, a partir da redemocratização, golpes nunca mais ocorreriam no país. Cabe, no entanto, lembrar que, após a redemocratização, a troca de faixa presidencial de um presidente eleito para outro ocorreu em raras ocasiões. De Fernando Henrique Cardoso para Lula, e de Lula para ele mesmo, e de Lula para Dilma e Dilma para ela mesma. Então, também uma situação bastante conturbada depois da redemocratização. Neste último golpe, não há como deixar de associar o contexto atual com o que antecedeu o suicídio político de Vargas em 54. Revisitando o passado para traçar paralelos com o presente, eu vou fazer algumas referências a esse momento. Eu estou trazendo essa questão para cá porque um aluno meu defendeu uma tese sobre esse período e eu fiquei muito impressionada porque nem eu mesmo conhecia as conturbações políticas, a violência política que marcou esse período, né? Quando Getúlio Vargas, depois de ter exercido o poder entre 30 e 45, foi eleito presidente da República em 1950, seus inimigos do passado reagiram violentamente à sua posse. O conflito, do ponto de vista econômico, pode ser resumido numa luta entre defensores de uma política redistributivista de renda e uma política voltada para o mercado e concentração de renda. Entre defensores da preservação dos direitos sociais e opositores a eles. Em 53, um estudante udenista protocolou no Congresso um pedido de impeachment ao presidente Getúlio Vargas, alegando improbidade administrativa e crimes ligados à má execução orçamentária. Nesse contexto, a mídia teve papel fundamental. Jornais da grande imprensa fizeram campanha sistemática e imensa contra o governo Vargas, procurando desqualificar seu governo. No jornal Correio da Manhã, foram publicados inúmeros textos que se referiam a Getúlio Vargas como corrupto, ambicioso, desonesto, violento, assassino. Com esse mesmo objetivo, desqualificavam as práticas públicas implementadas pelo governo. O SANDU, Serviço Médico de Urgência, voltado para as camadas mais pobres da população, eram definidas como meramente demagógicas. Em 22 de agosto, o presidente recebeu um documento assinado por brigadeiros da Aeronáutica pedindo sua renúncia. Sua resposta foi dura: daqui só saio morto. Estou muito velho para ser desmoralizado e já não tenho razões para temer a morte. Em 24 de agosto, o jornal O Dia estampava em letras garrafais na primeira página: pus e lama escorrem sobre a nação estarrecida. Em edição extra, o periódico precipitadamente anunciou que Getúlio Vargas havia renunciado. Eu adoro esse pedaço. Carlos Lacerda, às 4h da madrugada, ao ser informado equivocadamente que Vargas renunciara, dirigiu-se à residência do vice-presidente Café Filho para festejarem conjuntamente. A notícia do suicídio de Getúlio com um tiro no peito explodiu como uma bomba. Segundo o historiador Jorge Ferreira, Getúlio acabou jogando seu próprio cadáver nos braços dos udenistas, que, atônitos, não souberam o que fazer com ele.
Lacerda, ao tomar conhecimento da tragédia, comentou: acabaram com a nossa festa. Otávio Mangabeira foi direto: mais uma vez ele ganhou. Essa referência ao passado, não muito distante, permite responder, em parte, a pergunta: para que serve a história? Vejam a proximidade, né? Inclusive os termos, as críticas, os destemperos, né? Que eram feitos e como a gente está vivendo isso hoje. As análises sobre o passado permitem compreender melhor certos aspectos da cultura política brasileira, que são importantes, não só para o conhecimento histórico, mas também para a compreensão de aspectos da crise política do presente. Essa crise